Então, eu vou chamar meu primeiro convidado que esteve hoje, que faz parte, né, do conselho. Ele representa os anistiados, é um advogado brilhante, especialista em direitos humanos, Marcelo Shoa. Será que ele conseguiu entrar? Olá, Ê, olá, tudo bem, meu olá, querido? minha querida, tudo bem? Foi um dia muito emocionante. Você já antecipou aí para a audiência do Fórum Sindical. Quero dar boa noite, desculpar o áudio diferente, a, 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 o vídeo diferente, mas é que eu estou no aeroporto. Daqui a pouco eu embarco de volta para Fortaleza. Foram 3 dias de muita atividade. Hoje foi a instalação formal. Enfim, um beijo muito grande, foi uma honra muito grande participar com você sempre, tá certo? Hoje foi um dia realmente muito especial, tô doido para lhe contar. A gente está louco para ouvir. Eu até separei um trechinho do presidente da Comissão dos Direitos Humanos, o André Carneiro Leão, porque eu acho que ele sintetiza, Marcelo, o que a gente já discutiu aqui várias vezes. Então, eu queria que o Gui colocasse, mas antes disso, eu quero colocar já o Fernando, que está aqui na sala também. E o Fernando tem um monte de coisa boa para nos contar. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Maria? Um prazer estar com você. Flor, Marcelo, prazer estar com você também, estar aqui contribuindo com esse debate. Muito bem. Então, eu vou colocar o videozinho fez parte da sessão hoje da abertura. Só um pouquinho, Gui, deixa eu só explicar. Esse é o presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, que foi restabelecida, né? Porque no golpe também acabou-se com isso, direitos humanos não existia nesse país, com o inominável. E foi algo muito, muito, muito emocionante mesmo. Assisti grande parte da cerimônia, foi uma cerimônia longa e hoje teve o julgamento, né, na primeira sessão. Então, eu queria ouvir na voz do presidente da comissão aquilo que eu acho que sintetiza muito o que a gente vai fazer nesse programa. Solta, Gui! O momento é um momento, como disse, histórico, de retomada para o país. O Brasil precisa concluir sua justiça de transição. E a justiça de transição passa, sim, pelo direito à memória e à verdade, mas não será concluída se não avançarmos no processo de responsabilização e de depuração das instituições. Se ainda vivemos para observar o que aconteceu no último dia 8 de janeiro, é porque essa justiça de transição não foi levada a efeito em sua completude. Nós temos, ministro, no CNDH, uma missão que deve ser exercida, que é a missão de apuração dos graves crimes contra os direitos humanos. Essa missão só foi exercida na história do Conselho uma única vez, mas nós temos o compromisso de fazê-lo novamente. O que aconteceu no país nos últimos anos precisa ser apurado e responsabilizado. Obrigada, Nós não podemos aceitar que sigamos num processo de uma amnésia coletiva. Não podemos aceitar que se mantenha. A gente não pode aceitar essa amnésia coletiva, a gente precisa ter justiça de transição. Marcelo, sintetiza aí para a gente como é que foi essa primeira sessão, o que você tem de novidades para a galera e quais são as expectativas aí. Bom, Fro, boa noite, Fernando, meu grande companheiro de luta da advocacia, colega do Prerrogativas e homem forte do tema da geopolítica da Lava Jato e seus danos para a soberania nacional para esse país. É uma honra sempre debater com você presente, Fernando. A honra é minha, Marcelo, estar com você aqui com a Flor nesse fórum sindical. Muito bom, Fernando. Pro, essa fala do André, o André ele não é o presidente da comissão de anistia, ele é o presidente do Conselho de Direitos Humanos. Dos direitos humanos. Isso, estiveram presentes hoje na formação da mesa de instalação da Comissão de Anistia o ministro de Estado de Direitos Humanos, Cidadania, Silvio Almeida,
a presidente o seu assessor especial de Memória, Verdade e Justiça, Mário Miranda, a presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, que é a companheira do Estado do Ceará, Luiziane Lins, o André, que é do Conselho, né, uma outra colega que é a decana da Comissão de Anistia, Ana Oliveira, mas a presidenta da Comissão de Anistia é a professora Enea de Stus Almeida. Então, assim, foi muito bom esse recorte que foi feito da fala do André, porque ele sintetizou o que durante esses últimos dias a gente já vem fazendo. Não sei se você sabe, mas essa instalação da Comissão de Anistia, hoje, ela sucedeu a um encontro que o ministro dos Direitos Humanos e a Comissão de Anistia teve com as anistianas e os anistianos, e que anteontem teve com os familiares de mortos desaparecidos políticos. Então, assim, o André, ele veio com uma fala que sintetizou os 3 dias, foi muito bem, mas o que de fato aconteceu depois foram a apreciação de 4 casos emblemáticos que retomam os julgamentos da Comissão de Anistia, que era uma comissão de Estado que, nos últimos anos, ao invés de se dedicar àquilo a que a sua função legal lhe correspondia, que era criminalizar a ditadura, reparar simbolicamente aqueles que foram perseguidos e fortalecer a memória de um período tenebroso, que não vinha fazendo, né, que estava desvirtuado. E foi muito importante, eu queria dizer, e Fernando, a participação do ministro do Estado dos Direitos Humanos, Mulher e Cidadania, Silvio Almeida, porque a Comissão de Anistia é um órgão de assessoramento direto ao ministro, mas a Comissão de Anistia é um órgão de Estado. Então, ele assessora o ministro, no máximo, com uma relação de subordinação administrativa, mas não de subordinação de mérito. E nos últimos 4 anos, às vezes, né, quando não eram indeferidos pela Comissão de Anistia, os requerimentos que eram indeferidos pela ministra dos Direitos Humanos de então, que simplesmente agia politicamente e não do ponto de vista da busca da justiça, que é o objetivo da Comissão de Anistia. E a presença do ministro Silvio Almeida foi muito importante, porque ele fez um discurso de abertura, ele fez, para variar, um discurso extraordinário. O ministro Silvio Almeida, Fernando, ontem eu tive uma fala como representante dos anistianos e das anistiadas, dos anistiados, dos anistianos, e preparei um discurso, sabe? Eu tinha 10 minutos para falar, preparei um discurso. Quando chegar na hora, aí disseram, não, você não pode falar 10 minutos, são 3 minutos. E eu amassei aquilo ali e acabei fazendo um discurso de improviso, que eu acho que foi bom, que contemplou, mas eu queria fazer isso porque eu queria fazer um discurso bonito na frente do ministro Silvio Almeida. Mas hoje eu descobri que isso é uma tarefa impossível, porque ele fez hoje o de abertura da Comissão de Anistia, e é aquela coisa, ele vai ao extremo da capacidade intelectual que um ser humano pode ter e ao extremo da capacidade humanística que um ser humano pode ter também. Ele foi genial, ao mesmo tempo em que ele legitimou a importância da Comissão de Anistia. Ele não participou, ele assistiu uma das sessões de julgamento, mas não interviu. Ele respeitou a autonomia, a soberania da Comissão de Anistia, inclusive um pedido de perdão, que eu acho que se transforma num fato muito importante, porque é o momento em que o Estado brasileiro pede para aquela pessoa que está requerendo a condição de anistiado, anistiando, perdão de forma formal pelas barbaridades que cometeu durante a ditadura militar, e agora com um adicional, que algumas violações que foram também cometidas pela própria comissão na gestão anterior, que, ao não reconhecer esse direito,
fugia, escapava da sua função constitucional, legal e constitucional, de reconhecer a ditadura como um gravíssimo equívoco histórico e, inclusive, se comprometer enquanto Estado brasileiro não só a reparação simbólica da vítima, mas a garantia de preservação de democracia para todo o povo brasileiro doravante. Então, Fro e Fernando, eu queria dar esses esclarecimentos iniciais e dizer para você que estou muito emocionado. Não pensei que fosse me emocionar tanto, porque havia estudado esse processo, mas o depoimento daqueles que estão buscando a reparação, ou dos familiares, ou de um advogado que esteve representando um deles, porque estava no hospital, né? Porque as pessoas envelhecem, o tempo passa, muitos morreram, os familiares de terem aquela sensação ou aquela certeza de que os seus entes queridos, ou que os seus pais, ou que suas mães, ou seus tios, suas tias, ao contrário do que o Estado brasileiro dizia eram criminosos, que na verdade são heroínas e são heróis desse país e que ajudaram a que a gente tivesse a condição, Fernando e Flor, de hoje estar aqui conversando abertamente sobre esse tema, mesmo durante um período de retomada de um avanço civilizatório que tinha sido conquistado, que foi paralisado, mas que vai ser reencaminhado. Essa é a crença de todos nós. Olha lá, tem gente aqui indignada, a Vaniru se pergunta onde separar os direitos humanos da professora assassinada pelo aluno adolescente, ou então psicopata, né? Como é que a gente quer defender os direitos humanos se o Bolsonaro não os respeitou e ainda está ileso? Eu acho, Vaniru, eu vou deixar meus convidados também comentarem sobre isso, mas eu acho que quando a gente começou esse programa na fala do André Leão, essa ideia de que não pode haver democracia plena se a gente não fizer uma justiça de transição significa, inclusive, a gente ver o Brasil, entender a segunda parte do nosso programa, a gente vai falar muito disso, do 8 de janeiro também, entender esses crimes, e esses crimes eles precisam ser punidos. Sem isso, a gente não vai, obviamente, né? O Brasil, nós não tivemos justiça de transição. Essa é a questão. Veio a anistia e foi uma anistia que serviu para anistiar os torturadores, né? Os anistiados e anistianos, como diz o Marcelo, até hoje muitos estão procurando seu direito, né? Tiveram suas vidas esfaceladas. Eu queria ir para essa linha. Hoje teve o julgamento do Ivan Valente, se você quiser, se fala um pouquinho sobre isso, porque é um dos mais conhecidos, né, do julgamento de hoje. Mas eu vou queria... precisar falar, porque daqui a pouco eu embarco. Você vai sair. Eu poderia dar só a luz geral, e aí eu me sinto amplamente contemplado pelo Fernando, que entende da temática, que vai fazer... Eu não vou conseguir exercer essa procuração sem dúvida, com toda a proficiência que merece, mas eu queria também, antes de você embarcar, dizer o seguinte: primeiro, parabéns a você por essa participação, à comissão, ao governo. E só para fazer o debate, você veja que essas marcas das torturas, do desaparecimento, são marcas não só físicas, mas psicológicas, nas famílias dos desaparecidos, nas famílias dos torturados, nas famílias dos violentados, que ainda é presente em todos nós. Por isso, esse reconhecimento é muito importante. Então, eu queria que vocês dois, então, primeiro o Marcelo, que está embarcando, depois o Fernando, o Marcelo vai dar um informe rapidinho, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, porque o Marcelo falou que se emocionou muito, mesmo estando muito preparado. Por quê? Porque o Marcelo nasceu na clandestinidade, minha gente. O Marcelo teve seu pai preso, torturado, a sua mãe tentando tirar o pai da cadeia, ele e o irmão nasceram na clandestinidade. Qual que é o efeito disso na vida de vocês? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa emoção também, tá, Marcelo? Fro, é uma situação diferenciada. E aí eu devo dizer a você que eu sou militante de direitos humanos, né? O Fernando sabe disso. A minha advocacia é uma advocacia
voltada para setores específicos, né, na área trabalhista e sindical de servidores públicos, mas, além disso, eu tenho uma advocacia vocacionada aos direitos humanos. Eu já fui gestor da Coordenadoria Especial de Direitos Humanos do governo do Estado do Ceará. Eu estudo essa área, eu tenho um pós-doutorado nisso, mas durante essa trajetória, o que eu quero dizer para você, e eu lhe digo como amigo, e você sabe disso, e é por isso que eu estou externando, eu tenho transitado por todas as áreas transversais de direitos humanos. Mas o tema da memória, verdade e justiça, que foi um tema ao qual eu sempre, evidentemente, eu sempre apoiei, eu sempre ajudei. Na verdade, eu os considero meus tios e minhas tias. Eu nasci na clandestinidade, mas eu nunca tinha enfrentado de frente, né? Até a transição de governo, em que eu acabei, por força de que compreenderam que eu era a pessoa, talvez, a dar a contribuição no GT dos direitos humanos nessa área, participando da relatoria do Grupo de Memória, Verdade e Justiça e também de violência política. E foi ali que eu de fato, entendi que eu faço parte da coisa, né? Inclusive, Fernando, já recebi um título muito honroso de cidadão de Fortaleza pelo fato de não ter nascido na cidade em que eu deveria ter nascido, porque a ditadura me impediu que isso acontecesse. Então, eu acho que eu tenho hoje uma condição, talvez intelectual, de idade, de maturidade, de enfrentar um passado que para mim também é difícil enfrentar. Nunca conversei com meu pai sobre tortura, né? Não é coisa que pais conversam com os filhos, mas ele esteve comigo assistindo a audiência de hoje e eu vi o marejar nos olhos de um pai que sentiu orgulho de ver que a luta continua, porque, na verdade, são pessoas. A minha mãe se inclui nessa história, tantas outras, milhares e milhares de brasileiras e brasileiros que ousaram enfrentar os canhões com as flores, que ousaram lutar até vencer a ditadura e que viveram um risco real, né? Não bastasse o que já passaram, durante os 21 anos de ditadura, de um retrocesso. Quantas vezes, Flor, não conversamos, eu, minha mulher, meus filhos, meus pais, sobre uma rota de saída do Brasil, porque durante 4 anos nós passamos precisando sobreviver a uma pandemia brutal, né? Com alguém que deveria estar sendo o líder da luta contra a pandemia, fazendo galhofa, brincando, gozando da nossa cara, mas, ao mesmo tempo, ameaçando diuturnamente a democracia, né? Voltar a um estado de terror que a gente já passou. A gente sente as dores. As dores passam para nós, dos pais, para a minha geração, passam da minha geração, a geração dos filhos. Isso é muito perigoso, Flor. Muito perigoso, Fernando. O que aconteceu, eu estava em Brasília no dia 12 de dezembro, quando houve aquela pilhagem, e logo em seguida veio o dia 8 de janeiro. Então, a gente tem que entender que a luta pela democracia é uma luta diária e que a nossa responsabilidade da Comissão de Anistia é reafirmar o Estado Democrático de Direito, para além das reparações, a gente explicar para as novas gerações que a ditadura é o pior, né, do que se possa imaginar. Ele não acaba só com a sua liberdade individual, ele impede de votar, né? Ele destrói economicamente uma nação, elimina pessoas, é uma sabotagem ao direito de esperança que se possa construir para o futuro, e ela é injusta com aqueles que combatem, não só praticando injustiça contra os que combatem corretamente, como enaltecem aqueles que jamais poderiam ser enaltecidos, exatamente porque são agentes do terror. Flor, se nós tivéssemos atravessado a justiça e transição correta, eu posso lhe assegurar
que o Bolsonaro, enquanto deputado estadual, jamais teria tido a coragem ou ousadia de proferir um voto em um impeachment de uma presidenta legitimamente eleita, homenageando um torturador, porque tortura é crime lesa humanidade, e tortura é algo que a gente tem que banir do nosso país, seja nas circunstâncias de exceção de um estado de terror, como nas circunstâncias também atuais, porque por falta da transição, as instituições também não foram corretamente transformadas. Então, uma estrutura autoritária aconteceu na polícia, aconteceu no judiciário, de modo que se tornou mais ou menos natural que setores da sociedade fossem eliminados, ou naturalmente, através de vírus de Covid, ou diretamente através dos esquadrões de extermínio, das milícias, etc. E tal. Então, a nossa responsabilidade é muito reforçada. Eu queria dizer para a pessoa, a colega que se manifestou, como é que a gente vai defender direitos humanos? Isso. Como é que a gente vai defender direitos humanos se todos os dias... Bom, nós estamos tentando reconstruir uma pauta, né? Não me cabe aqui dizer que que a comissão de anistia vai se comprometer com o que o André disse, com a criminalização dos torturadores. Isso não é tarefa da comissão, mas é uma tarefa que eu entendo que lesa a humanidade é lesa a humanidade, que quem torturou, quem cometeu crime lesa a humanidade, precisa pagar. Agora, isso é uma tarefa de Estado, é uma tarefa que entende também uma mobilização da sociedade para, junto ao Supremo Tribunal Federal, reinterpretar a lei de anistia. E quero dizer para ela que estou com muita esperança, porque hoje, por exemplo, eu fiquei sabendo, que eu não sabia, pela boca do próprio ministro Silvio Almeida, que já está sendo criado também uma comissão de estudo também não me recordo o nome, das consequências da escravidão, né, do tratamento escravocrata que esse país teve no passado e que se perpetua de forma integral hoje, né, como algo que precisa ser posto no centro do pensamento. Então, nós estamos num momento de disputa pelo país, mas é como disse o próprio ministro, nós já vencemos uma eleição, o que já é uma grande vitória, né? E a partir daí a gente tem que ter confiança, um passo de cada vez, e vamos entender. Marcelo, travou. Eu acho que eu já vi o Inocêncio Show atrás dele, desesperado. Não. Eu estava dizendo o seguinte, Fro, que o ministro Silvio Almeida disse assim, vamos entender que a vitória nas últimas eleições já foi uma grande vitória, né? Sim. E que, a partir de agora, a gente está, em suma, tentando juntar os cacos daquilo que foi destruído. Não foi só um projeto de direita, foi um projeto fascista. Então, a gente precisa acreditar no futuro, precisa acreditar que, aos poucos, nós vamos conseguir recolocar os pingos nos is, e o presidente Lula está muito obstinado em colocar o Brasil de volta nas rédeas da qual jamais deveria ter saído. A comissão de anistia fará a sua parte, Fro. Fernando, eu lhe garanto isso. E, Fro, eu só queria dizer o seguinte, eu realmente... não foi meu pai, não, foi Mário Albuquerque, aqui do outro lado. Eu achei que era o Marcelo, que era o Ruchô que estava aí. Estamos várias pessoas voltando ao mesmo tempo, cada um por seu estado. E eu fui chamado agora. Eu queria lhe dar um beijo, agradecer a oportunidade de participação do seu programa. Dizer, Fernando, que só não escutei você falar, porque precisava falar antes, não tinha jeito. Mas, meu amigo, sustente o debate, que eu sei que você... Foi um privilégio escutar o seu depoimento. Beijo, querido. Boa viagem. Beijo, pessoal. Tudo bom. Beijo viva a democracia. Família. Viva a democracia. Viva o Brasil. Ditadura nunca mais.